Olá, pessoinhas, tudo bem? Hoje eu vou falar de um livro que amei. Antes que o café esfrie. Esse livro tá dizendo aqui que ele é best-seller no Japão e acho que no mundo, né? Eu já tinha visto a capa dele, eu já tinha visto ele na mão de outras pessoas e tal, mas eu sempre achava que ele era um livro um pouco igual aquele Café com Deus, Café com não sei o quem. E aí eu nunca me interessei. Aí uma amiga chegou pra mim e falou: Olha, eu trouxe um livro pra você ler, a Ana. Beijo, Ana. Me indicou o livro. Aí eu falei, pô, parece. Ela tá indicando, né? Ela sempre faz indicações boas, então eu vou ler. E aí eu li, me apaixonei pelo livro, porque ele tem uma sensibilidade assim extrema. Quer ler um livro sensível? Tá aqui, ó. Você se emociona assim, se apaixona por ele simplesmente porque ele é incrível e a história do jeito que ela é contada, uma sensibilidade muito grande assim. Vamos ver o autor? Então, Toshikazu. Esse é o querido que escreveu esse livro. E muito engraçado que hoje eu fui numa livraria, né? Tava passando na frente e resolvi dar uma entrada só pra dar uma olhadinha nas novidades e tal. Não comprei nada, mas só olhei mesmo. E tinha outras. Esse aqui é o primeiro, né? E tinha o 2, o 3, o 4 e o 5 até. O 4. Enfim, tinham outros. Não cheguei a folhear, eu tava com uma amiga, a gente tava conversando e, enfim, eu tava mais interessada no papo ali. A gente só tava olhando mesmo, meio bem por cima, mas eu dei uma olhada e falei, vamos ver. Vamos ver se alguém indica ou se aparece na minha mão de novo. Mas vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui. É difícil contar o jeito que ele é contado e a sensibilidade que ele traz, e enfim. Eu vou contar um pouquinho da história. E aí ele traz uma frase que é bem interessante no começo. Se fosse possível viajar no tempo, quem você gostaria de encontrar? E aí, dentro dessa viagem do tempo, aí quando eu peguei o livro, viagem do tempo, aí você pensa que você sempre pensa naquela coisa, ou efeito borboleta, ou, sei lá, de volta para o futuro, aí você mexe no passado, mexe no futuro, mexe tudo, enfim, você já pensa nisso, que é o padrão, né, vamos dizer assim. Então tem algumas regras, essa viagem do tempo é feita dentro de um café, no Japão, esse café ele fica num subsolo, então as pessoas não têm noção se é dia, se é noite, e dentro desse café, os relógios não estão certos. Vários relógios e nenhum está certo. E aí ele tipo uma lenda urbana, né? Que existe essa viagem no tempo e tudo mais. E aí uma pessoa vai atrás pra fazer. Eu vou contar uma história só, não vou contar as outras. Essa é a primeira história, que é a história de uma mulher com um homem, né? São namorados. E ela vai em busca desse café e pergunta se é possível mesmo ela retornar. E aí tem algumas regrinhas. Quais são as regras? Uma das regras é assim: existe um lugar específico nessa cafeteria para voltar no tempo. Então não é em qualquer lugar que você vai voltar, você tem que sentar naquele lugar. Só que naquele lugar sempre tem uma pessoa. E aí, essa pessoa é um plot twist aqui. Porque ela tem uma história também, essa pessoa. E aí conta por que ela tá ali o tempo todo. Não vou contar pra vocês, deixar vocês curiosos, pra vocês lerem. E aí, quando ela vai no banheiro, que a pessoa senta e volta pro passado. Quando ela vai voltar pro passado, ela tem que mentalizar onde ela quer voltar. Só que aí ela só vai voltar dentro da cafeteria. Então a pessoa que ela quer encontrar em algum momento teve que passar por essa cafeteria para ela poder reencontrar ela. E ela não vai reencontrar ela assim naquele momento e se ver e ver a pessoa naquele momento. Ela vai só ver a pessoa. Por isso a próxima regra, tudo que ela fizer no passado não muda o futuro. Interessante, né? E a última regra para que você volte, a dona do café, ela vai colocar café para você e você tem que voltar antes que o café esfrie. E aí, quando é uma pessoa assim que é muito comovente, assim, que a pessoa vai encontrar, a pessoa bota até um alarmezinho, assim, dentro do café, indicando que aquele café tá esfriando, que é medo da pessoa não voltar. E aí a primeira história, que é bem linda, mas que as outras são muito mais, são bem mais comoventes e sensibilizantes, assim. A primeira história é de uma menina, ela namora um cara e tal, e o cara vai no café com ela e termina com ela, porque ele vai se mudar para os Estados Unidos para trabalhar. E ela fica indignada, como assim? Que ela achava que ia casar com ele e tudo mais. E ele vai embora, ela fica lá, e é aí que ela, né, começa a conversar sobre essa viagem. Dá certo, não dá, vamos tentar. E ela consegue fazer essa viagem no tempo.
E aí, quando ela tá lá com ele, mesmo sabendo que ela não muda o futuro, ela começa a falar tudo que ela queria ter falado pra ele. Porque, como ele terminou com ela se viu, deu um choque nela, né? Tipo, quem não, né? Toma um choque se falar alguma coisa assim. Então ela tomou aquele choque, né? Tipo, nossa, terminou comigo. E ela ficou sem reação, óbvio, né? Qualquer pessoa ficaria. E aí, como ela volta, ela já sabe o que ela tem que falar. Até porque ela tem que falar rápido por causa do café não esfriar. E aí ela fala pra ele tudo que ela queria ter falado. Que ela gosta muito dele, que não tava entendendo por que ele tava indo embora, sendo que ela amava ele. E aí ele começa a explicar pra ela por que ele tá indo embora. E aí a coisa não é tão simples quanto ela imaginou, que era um simples fora e ele tava indo embora. Tinha uns porquês aí. Ela não vai mudar o futuro, mas antes dela voltar, né, pro presente, ele fala assim: ah, então me espera que daqui 3 anos eu volto. Porque daí eles conversaram e se entenderam. Não foi uma coisa que ela foi pega de surpresa, ficou nervosa e foi embora, ou ele foi embora e teve aquela discussão. Não, eles se entenderam. Então esse livro traz muito disso. Tipo, o que eu faria se eu visse a pessoa pela última vez? O que eu falaria pra ela? O que seria diferente? O que eu faria diferente se eu tivesse a oportunidade de reencontrar uma pessoa, de falar o que eu não tive tempo de falar? E aí ele traz. Ai, eu não quero falar pra não dar spoiler. Mas aí ele vai trazer outras histórias e é uma história mais bonita que a outra. Dá vontade de... Eu fico emocionada de pensar porque é muito lindo esse livro, gente. Então, leiam antes que o café esfrie. Eu tava com preconceito por causa do nome, por causa do monte de... Nada contra, né? Quem gosta de ler sobre religião e tal. Mas tem tanto livro hoje em dia, café com Deus, pai, café com não sei o quê, café... E eu tava achando que ele era um pouquinho nesse estilo. E não é. Ele é muito bom, leiam. Agora tem outras partes. Então vale muito a pena ler. Eu acho que essa aqui vale muito a pena ler. Vou ler as outras aí pra contar pra vocês se também vale a pena, tá bom? Então, grande beijo, até mais.